Muito bem, para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, homeopata, psicanalista clínico e facilitador em constelações familiares. O programa Saúde Animal está aqui há 17 anos, no mesmo horário, todas as quintas-feiras às 6h30 da manhã. Muito bem, eu tenho alguns recados. Primeiro, eu quero te convidar para no dia 26/10, sábado, às 16 horas, o lançamento do meu livro, Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Esse livro eu escrevi no final do ano passado, início desse ano, e eu tenho um grande prazer e uma grande felicidade de poder compartilhar com você o coquetel de lançamento desse livro, que vai ser dia 26/10, às 16 horas, como eu disse, na Livraria da Vila, aqui na Alameda Lorena, 1731, metrô Oscar Freire, aqui no Jardim Paulista. Então eu te aguardo para que a gente se conheça, né? São 17 anos no ar, são 17 anos na Rádio Mundial, então muita gente acaba me conhecendo pela voz, agora pela imagem, né? Porque de uns anos para cá a gente aparece mais. Antigamente era só rádio era rádio, TV era TV, né? Hoje está tudo misturado. Mas é uma oportunidade que a gente tem de se encontrar pessoalmente. Eu tenho um prazer muito grande em receber os ouvintes da Mundial. É muito legal esse contato, né? É muito bacana e muito interessante a pessoa dizer assim, olha, eu ouço o teu programa há 6 anos, há 8 anos, há 10 anos, há 20 anos, né? Desculpa, há 16 anos, né? 20 anos não, porque a gente está aqui há 17. Mas enfim, é muito, muito comum as pessoas dizerem, né, um número de anos absurdo e a gente não se conhecer pessoalmente, né? Então, é uma oportunidade. Quero deixar aqui outros recados. Eu estou com 2 cursos de formação em constelação familiar veterinária. Quem tiver interesse, é só entrar em contato no 0 Operadora 11 9 9639 0089 9 9639 0089. Me entre em contato pelo WhatsApp, aí eu mando um banner eletrônico para que você tenha as informações que você quer, os contatos, o endereço, enfim, tudo, né? Então, esses 2 cursos em São Paulo, inclusive para começar agora em outubro, ainda esse mês. Dia 23/11, eu vou fazer um workshop aqui em São Paulo, na Unisantana, em Santana, Zona Norte, de constelação familiar. Dia 16/11, é um sábado, vou fazer outro workshop de constelação familiar veterinária. E dia 22/11, que é uma sexta-feira, eu estarei em Botucatu, fazendo também um workshop de constelação familiar veterinária. Tendo interesse nesses eventos, eu não vou ficar aqui dando informação, porque é muito tempo que a gente perde, né? Perde não, né? É que eu gostaria de falar de um assunto tão importante hoje e eu não quero perder tempo dando essas informações. Então, quem tiver interesse nesses eventos, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu mando um banner eletrônico. Pois bem, nós estamos, hoje dia 17/10, nós estamos aí no meio do mês de outubro. E outubro é conhecido pela cor rosa, outubro rosa, né? E qual que é a importância, o que significa, qual a simbologia disso na área da saúde, né? Nós estamos trabalhando muito agora no mês de outubro a prevenção sobre uma doença muito comum nas pessoas e também nos animais, que é o câncer de mama, é o tumor de mama, que acomete todos os animais, especialmente os cães e gatos, as cadelas e as gatas, né? Muito mais as cadelas do que as gatas, até porque a gente tem muito mais cães do que gatos na nossa sociedade. Mas se tivéssemos mais gatos, teríamos um número maior, né? E qual que é a importância da prevenção do câncer de mama nos animais? É exatamente o que acontece com as pessoas. Aliás, tudo que eu falar aqui dos animais, a grande maioria das informações, a gente pega, inclusive, da própria medicina humana, né? E é muito bacana essa questão das cores, né? Da simbologia. Então, por exemplo, saímos de outubro amarelo, que está ligado aos transtornos psíquicos, ligados ao suicídio, e agora nós vamos para o outubro, estamos no outubro rosa. Essas campanhas são interessantes porque aonde a gente vai, qual mídia a gente tem acesso, a gente entra em contato com informações super importantes na prevenção das doenças e na nossa saúde, obviamente, consequentemente, né?
Então, o Outubro Rosa está ligado à prevenção do câncer de mama. E é legal isso, porque as mulheres passam a se olhar, os homens também, porque os homens também têm câncer de mama. Inclusive, nesses anos todos que eu trabalho com um consultório veterinário, eu tive um caso de um cão macho com tumor de mama, né? Foi apenas um, mas foi um, né? Teve esse caso. É lógico que 99,99% dos tumores de mama que eu atendi nesses anos todos foram em fêmeas, né? Cadelas ou gatas, como eu já disse. Mas como eu estava dizendo, é interessante essa simbologia das cores, né? E a mídia, né, chamando a atenção disso, porque as pessoas olham também para os seus animais de estimação. E a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, de caráter crônica, muitas vezes incurável, o que não significa que não tenha tratamento, mas você consegue um controle hoje, né, com vários tratamentos que podem ser utilizados, quimioterapia, radioterapia, homeopatia, medicina tradicional chinesa, enfim, é tanta técnica terapêutica que a gente usa nos pacientes de forma integrativa, integrando uma com a outra, que a gente passa a ter resultados muito interessantes. Então, o diagnóstico precoce, a importância da mídia nisso é o diagnóstico precoce. Então, quem tem uma fêmea em casa, quem tem um animal em casa, está convidadíssimo, né, a partir de agora, a palpar, né, a tocar, a sentir toda a cadeia mamária do seu animal. Qual o objetivo disso? É exatamente o que acontece em relação às mulheres. Não existe o autotoque, não existe o autoexame em que a mulher, lá no seu quarto, na sua intimidade, no banho, onde quer que seja, ela vai se tocar e ela vai sentir ali a presença de uma região mais endurecida, de um cisto, de um nódulo, de um aumento de volume ali na região da glândula mamária dela. Com as cadelas, com as gatas, é exatamente isso. Então é muito interessante que os tutores dos animais, das fêmeas especialmente, a partir de agora, façam isso com uma certa frequência, que palpem toda a cadeia mamária. O que é a cadeia mamária? Normalmente, as cadelas, os animais, cães e gatos, têm 4 pares de mama, né? Então, são 8 mamas. E é interessante que o proprietário, que o tutor, palpe todas essas mamas em toda a cadeia. Tem a cadeia do lado direito, tem a cadeia do lado esquerdo do corpo, da glândula mamária desses animais. Então é importante, especialmente quando o animal está em pé, né? E você vai com os seus dedos seguindo essa cadeia e tocando com delicadeza, na tentativa de sentir um aumento de volume ou algo endurecido nessa região. Nesses anos todos que eu trabalho, eu atendi muitos tumores de mama em animais que foram percebidos pelos seus tutores ao acaso, né? Então a pessoa está dando banho no cachorro, né? Vamos dar banho no cachorro. Então está lá ensaboando o cachorro, jogando água, está secando o animal, de repente toca numa região endurecida e sente e fala, tem alguma coisa aqui. Engraçado, só existe esse nódulo aqui, em outros lugares da mama não tem. Aí marca uma consulta, leva no veterinário e a gente fecha o diagnóstico em tumor de mama. Então, esses acontecimentos não podem mais ser acidental, né? Eu achei. Não, a gente tem que procurar. Não procurar no mau sentido. A gente tem que procurar como prevenção. Da mesma forma que a gente busca lá o nosso médico, o nosso plano de saúde para fazer um check-up anual, dependendo da idade a cada 2 anos, que seja, dependendo da idade a cada 6 meses, não importa, a gente deve, se a gente tem essa preocupação com a nossa saúde, vou ver como é que estão os meus exames, o meu colesterol, o meu triglicérides, vou fazer lá os meus exames de imagem anual, que eu sempre faço, etc. Se a gente tem essa preocupação com a gente tem que ter essa preocupação com o animal. Não só fazendo os check-ups no veterinário, mas frequentemente. A gente tem que criar o hábito de palpar, se você tem uma fêmea, de palpar a região da glândula mamária. E por que isso é importante? Porque o diagnóstico precoce dos tumores, tanto nas pessoas quanto nos animais, é decisivo para o sucesso do tratamento. Quanto antes
a gente fechar um diagnóstico e iniciar um tratamento de um nódulo, seja cirúrgico, seja medicamentoso, melhor para o paciente. Melhores os resultados que nós teremos, maior a chance de cura ou de sobrevida desse paciente. Então, de fato, a prevenção faz todo sentido. Na nossa cultura, a gente tem dificuldade de falar de prevenção. A gente tem dificuldade de fazer prevenção. Porque nós somos uma cultura que existe esse lado negativo. A gente vai no médico quando está doente, a gente procura o veterinário quando o animal não está bem, né? A gente não faz os check-ups, a gente não se olha muito, né? A gente fecha a porteira quando o boi foge, né? Como se diz no interior de São Paulo, da onde eu sou. E é exatamente o contrário. A gente deve buscar a prevenção das doenças. Essa é a atitude mais inteligente, né? Depois que está doente, obviamente, a gente tem que se submeter a tratamentos onerosos, desgastantes, com efeitos colaterais, que nos fazem sofrer. Mas por que a gente não investe no não adoecimento, né? E falando de tumor de mama, aliás, falando de tumor, os tumores, nós temos muitos tipos de tumor, como eu disse. Além de ter, a gente fala câncer, é uma palavra muito genérica, né? Nós temos várias etiologias, várias causas que provocam essa doença, que é multifatorial. Obviamente, eu vou me ater a questões psíquicas, o que é importante também. Os tumores, eles estão muito ligados aos ressentimentos, né? Fazendo uma ligação psíquica, com sintoma psíquico, com um quadro psíquico, a gente vai perceber que os tumores, eles estão muito ligados a ressentimentos e mágoas, né? O que é mágoa? Mágoa vem de má água. Imagina uma água parada, né? Imagina uma poça de água. Essa água, ela apodrece, ela estraga, ela fica imprópria, até para um animal beber, porque ela fica com uma contaminação muito grande, porque ela está parada. A água, ela precisa ser corrente, para que sempre esteja renovando no seu fluxo, tanto na entrada, né, entrando cada vez mais água, como num ponto de saída, saindo cada vez mais água. Então, mágoa significa má água, água parada. E por que a gente para simbolicamente as nossas águas internas, né? Por que a gente não consegue renovar sentimentos, emoções, percepções? Por que a gente não consegue ressignificar situações, acontecimentos, e a gente fica como se fosse uma água parada, remoendo, pensando, né? Esquentando e requentando uma situação que nos acontece? Por que a gente não consegue passar por aquilo? Por que a gente não consegue transmutar aquilo, mudar aquela situação, né? Por inúmeros motivos. Ou porque aquela situação foi muito traumática para a gente, ou porque a gente tem alguma questão com aquilo já do passado. Então, a gente tem muita dificuldade nisso. E isso tem uma relação com a doença, especialmente o câncer. E é muito interessante, eu trabalho muito com essa questão de tutor tutelado, né? Eu fico muito no meio entre o dono do animal, né, que nós chamamos de tutor, e o animal, que nós chamamos de tutelado. Eu gosto de estudar essa relação. E tanto é verdade que eu sou autor do livro Cara de Um, Focinho do Outro, da editora Butterfly, que fala exatamente sobre isso. Nesses 27 anos de consultório, eu percebi o quanta semelhança existe entre os animais e seus tutores, do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico e até do ponto de vista das doenças. E falando especificamente de câncer, é muito comum, muito comum, nós atendermos o animal que está com nódulo mamário e a sua tutora, ou alguém da família ao qual esse animal se relaciona, que teve, ou tem, ou pode ter tumores mamários. Nós até fizemos uma pesquisa na faculdade, no Hospital Veterinário da Universidade Cruzeiro do Sul, onde a gente percebeu que 25% das pessoas que levam
as cadelas no hospital veterinário e que fizeram um diagnóstico de nódulo mamário, 25% dessas pessoas tinham na família mulheres que tiveram também na mesma época nódulo mamário. Essa foi uma monografia de um aluno lá da faculdade chamado Fernando Abirrana, orientado por um professor lá, que é o professor Dr. André Maldonado, e por mim, que foi o idealizador dessa pesquisa. Então, de fato, eu tenho estudado muito essa relação de semelhança entre os tutores e tutelados. E o que a gente observa é uma relação de mão dupla. O que acontece com um, acontece com o outro. Eu já tive um caso em que eu fiz o diagnóstico da cadela com nódulo mamário, percebi uma relação muito estreita entre a tutora, que foi a pessoa que levou o animal no consultório, e o animal, né? E normalmente os animais pegam entre aspas, né, as doenças dos tutores na medida que eles se identificam com esses tutores. Identificar em psicanálise é copiar. O animal tem uma relação de amor tão grande com o seu tutor que ele passa a copiar sentimentos, emoções, manias, comportamentos, trejeitos e até doenças, né? E voltando ao caso, eu fiz o diagnóstico, havia um tumor mamário na cadela, pelo que eu me lembro, era um pastor alemão, um animal grande. E eu perguntei assim para a tutora: há quanto tempo a senhora não faz? A senhora tem feito exames periódicos, check-ups, relacionados aí à questão da mulher? Ela falou: olha, doutor, eu estava sem plano de saúde, eu estava desempregada e agora eu consegui um novo emprego e agora eu tenho um plano de saúde e eu vou fazer os exames. E de fato ela fez. Ela fez e 3 semanas, um mês, ela voltou para o retorno no consultório. Ela falou: doutor, eu tenho uma notícia para te dar. O senhor falou lá de eu fazer um check-up e foi visto um nódulo, foi observado um nódulo na minha mama, né? Inclusive, coincidentemente ou sincronicamente, o mesmo lado, a mesma mama do lado ao qual ela tinha o nódulo, o cachorro era o mesmo lado também. Não me lembro direito, era esquerdo, mas era o mesmo lado que o animal tinha o nódulo também. Eu fiz essa consulta, prescrevi lá as minhas homeopatias, orientei para que ela fizesse mais exames. Eu não tive mais contato com essa tutora e esse animal. Mas veja que foi apenas um caso que eu posso registrar, mas para essa mulher, com certeza, a minha atitude fez toda a diferença, porque se eu não falasse, ela poderia deixar esse exame postergar para muitos meses depois, muito tempo depois, porque é sempre aquela coisa, né, a gente correria, emprego novo, aquela coisa, e vamos embora, né, vamos trabalhar, e a gente esquece um pouco da gente. Talvez se eu não tivesse dito, esse nódulo ela iria perceber numa outra condição, num outro momento da vida dela, onde ele com certeza estaria ou poderia estar maior ou numa condição mais difícil de tratamento. Então, sempre que eu atendo um animal com câncer, eu oriento as pessoas da casa para que também olhem e busquem um médico e façam seus exames, porque é super importante. O que é interessante é que os animais, eles captam os sentimentos e as emoções do psiquismo dos seus tutores, ao qual ele se identifica. Porque uma pergunta que eu também me faço é: se câncer tem a ver com ressentimento, com mágoa, com tristeza, com falta de perdão, enfim, tudo mais ou menos nesse meio, por que o animal adoece tanto do câncer? O animal também tem que perdoar, né? O animal também ele tem que ressignificar situações do passado. O animal ele também tem que modificar a sua forma de olhar para as situações negativas e ruins que ele passou na vida, né? Será que o animal tem essa percepção? Será que ele tem esse sentimento de mágoa? Pois é, eu também me questiono sobre isso e eu percebo que não. Aliás, eu sinto que não. Eu sinto que os animais, eles pegam isso dos seus donos. É como se tivesse um fio ligado. Eu sempre falo isso, do tutor ao animal. E tudo que a pessoa sente, tudo que a pessoa vivencia, de alguma forma, com menor ou maior impacto, o animal vivencia e sente também. E para o animal, é muito difícil lidar com a problemática humana, né?
Vamos pensar no seguinte, vamos pensar que uma mulher, ela está num casamento e ela teve ali um adultério, e ela teve que lidar com isso, né? Com essa situação tão difícil. E isso pode estar ligado aos ressentimentos e às mágoas que ela pode, de alguma forma, fazer com que uma doença ocorra nela, não especificamente o câncer, mas vamos falar que foi depois de uma situação dessa, não trabalhada psicologicamente, psiquicamente, que uma pessoa que tem que lidar com essa situação adoece. Será que o animal ele está completamente distante dessa situação? Será que o animal não sofreria numa situação como essa, tão difícil, como um raio que cai numa casa? Será que ele está completamente protegido, blindado das emoções humanas? Não, ele não está. O que eu percebo é exatamente o contrário. O animal ele é completamente permeável às emoções e os sentimentos das pessoas aos quais ele convive. E uma situação como essa, acontecendo numa família, fatalmente atingirá o animal de cheio, né? O animal ele não tem mecanismos de defesa, o animal não pode ir no psicólogo, o animal não tem amigos ao qual ele vai tomar um chopp, ele vai bater um papo. No caso de uma mulher, se encontrar com as amigas para tomar um chá e fazer ali uma terapia de grupo, o animal não tem isso. O animal ele é permeável, ele é sensível e é muito difícil para ele lidar com tamanha emoção, no caso de um adultério que a gente está falando, ou da qualidade vibratória, energética, magnética desse sentimento, que o atinge de peito aberto, em cheio na sua alma, né? Como é que um animal vai entender uma situação dessa? Nem a gente entende, né? Se isso é pesado para a gente e para um animal. Imagina a carga emocional que passa um animal que está vivendo numa família que acontece uma situação dessa. Ou poderia acontecer outras situações, como perdas, né, na família, como dificuldades financeiras, como desemprego, como um filho que está usando drogas. Enfim, vamos falar de uma situação ruim que acontece na casa. O animal está protegido disso? O animal está ileso disso? Ele não vai sofrer nenhum revés? Ele não vai ser atingido de nenhuma forma, né? Em função de uma situação negativa que acontece? Vai, né? Eu não tenho a menor dúvida que vai. E com isso, ele vai adquirir doenças que muitas vezes não são dele. É óbvio que se ele a desenvolveu, também é responsabilidade do sistema familiar ao qual ele está inserido. Né? Aliás, do qual ele está inserido, não, do qual ele vem, né? Um animal ele vai desenvolver não as doenças que ele quer, mas das doenças que ele pode ter. Isso está ligado aos seus ancestrais. Tá bom? Pessoal, quero agradecer muito a audiência aqui na Rádio Mundial. Eu deixo meu contato, 0 operadora 11 9 9639 0089. E não esqueça, eu te aguardo dia 26/10, Livraria da Vila, Alameda Lorena 1731, aqui no Jardim Paulista, sábado 26/10, às 16 horas, para o coquetel do meu livro, Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.